Opa, bom dia pessoal, beleza? Umas entradinhas que eu fiz aqui, vou explicar para vocês o motivo da entrada, mas para você que está começando, você saber o risco também, tá? Existe um risco nessa entrada aqui, tá? E eu vou explicar a minha, visão na entrada. Eu fiz essa aqui, ó, essa daqui depois e essa daqui, ó, o mesmo gráfico, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui. Ó, essa entrada aqui, ó, foi essa aqui, ó. Entrei nessa vela aqui, ó. Eu esperei, aguardei sair, né? Aguardei ela sair, ela nasceu aqui. Eu aguardei ela sair fora aqui e entrei. Note-se que ela se encerra abaixo. Mas existe um risco, tá? Aqui é o famoso 50-50. Por que eu entrei nela acima da região? Ó, nota-se que a força maior é de baixa, que o preço já vem formando topos abaixo de topos, né? Ó, topos abaixo de topo. Você entendeu? Essa vela aqui, ó, é uma vela bem expressiva, apesar de não ter rompido regiões importantes, tá? Ela não rompe regiões importantes, mas era uma vela expressiva, mas em seguida o preço demonstra fraqueza e rompe a região. Você entendeu? Fechou, mas rompeu. Beleza, ela fecha o preço. Ó, né? O preço tenta agir, tá vendo? Ó, depende, por causa da fraqueza, né? Que o preço veio aqui embaixo, retraiu, ficou dentro da reversão, o preço age na compra, só que ele sente a região de venda, mesmo ter demonstrado fraqueza, ele rompe. Então quer dizer, demonstrou muita força. Ele fecha o preço dentro da região, ó, fechou. Só que ele está fazendo o quê? Ele está respondendo à força de baixa, entendeu? Então você sempre fraga isso. Quando ele rompe, ele fecha, tá vendo? Ele fecha o preço, fechou. Nasce aqui, ó, e tem a primeira ação de compra pós rompimento da região. Ele rompe os posicionamentos, entendeu? Então, quando ele rompe, fecha o preço, aqui é a primeira ação de compra nessa região, entendeu? Beleza. Então, esse é o primeiro registro de alta depois de um rompimento que fecha o preço. E só existe esse pavio de compra aqui, ó. Só existe essa ação de compra aqui, ó. Para você que está começando, entenda isso. O primeiro registro de alta é a única ação de compra na região. Ele é defesa da venda, tá? Aqui, ó, é defesa da venda. O preço, depois de um rompimento, que fechou o preço, ele tem que romper com o corpo aqui, ó. Para te dar mais uma, entendeu? Vamos supor que suba uma vela verde aqui, deixa aqui, o preço retrai, se confirma, a chance boa dele ir para cima, beleza? Quando esse preço veio, ó, ele reverte, nasce, vem aqui embaixo, retrai, sai lá fora, ó, do pavio, esse pavio sai lá fora, retrai e fica, praticamente formou uma dupla, ele demonstra fraqueza na região, entendeu? Vamos ver se aqui, ó, isso mesmo, ó, aqui não dá para ver o começo, mas vamos lá. Ó, ele sai lá fora, ele desce aqui embaixo, sente a região da reversão, sobe, ó, ele forma uma dupla, mas antes ele vai lá fora, retrai tudo e forma uma dupla posição, entendeu? Quando esse preço nasce aqui, ó, ele ficou meio brigando aqui, ó, não ia lá, e ele saiu lá fora, eu entrei, entendeu? Entrei, ele foi, retraiu e ficou dentro. Qual que seria o risco aqui? O risco, primeiro porque essa vela desceu muito aqui, ó, então a compra agiu muito forte, você entendeu? Agiu muito forte. E quando ele sai lá, ele deixa o pavio muito fora da região, entendeu? Ele deixa esse pavio muito fora da região e esse pavio de primeira exílio é muito comprido, entendeu? A compra agiu, só que ele foi muito comprido. É bom se ele fosse mais curto e esse pavio não tivesse saído fora, muito fora, ou praticamente nem saído, e ele não tivesse tido essa ação aqui, ó. Então existiam esses riscos, entendeu? Nota-se que a vela foi verde, entendeu?
Por quê? Justamente por isso, porque a vela vem aqui embaixo, retrai, a compra entra muito forte e ele demonstra interesse além do primeiro registro. Pela ação da compra aqui e pelo interesse além, fora da região, o preço ele tende a ser compra. Mas caso ele nasce aqui e busca a região fora, você tem uma chance boa dele retrair, porque ele tem que se manter dentro, já que ele não se confirma fora da região. Não se confirma fora da região, demonstrando fraqueza. Então a tendência é dele retrair aqui. Mas existe riscos, tá? Gosto de explicar assim para as pessoas que tá começando, né? É esse aqui, ó. Essa aqui. Beleza? E eu poderia ter pego mais acima, só que ele não foi lá em cima antes do tempo, entendeu? Quando ele nasceu aqui, ele ficou meio brigando aqui, ó. Fiquei esperando ele sair. Quando ele sai aqui, já estava no limite. Aí depois ele foi mais acima, mas já estava fora do tempo, mas pagou. Beleza? Agora essa daqui, ó. Essa daqui é o seguinte, ó. É essa daqui, ó. Aqui você vai ver o seguinte, ó. Essa, eu entrei nessa entrada aqui. Eu poderia ter entrado mais acima, tá, pessoal? Porque ela nasceu aqui e já saiu. Poderia ter entrado. Não, ela nasceu aqui, ó. Essa vela veio e fecha o preço, ó. Dentro da onde, ó? Dentro do primeiro registro, aonde a compra tenta sair, retrai, forma aqui, ó, uma dupla posição e o preço age de venda, entendeu? Ó, o preço agiu de venda. O preço vem e se expirou dentro, entendeu? Não tem nada. Ó, ele fecha o preço dentro da região. O certo, o que eu tenho aqui? Ó, ele fechou o preço dentro do primeiro registro, aonde eu já tive compra tentando sair, retraiu, demonstrou fraqueza, formando duplo e o preço cai. Entendeu? Quando a compra vem agir novamente, ó, ele fecha o preço. Nota-se que após essa venda, o preço tentou agir na compra. E a venda entra no pavio, empurra e reverte tudo. Entendeu? Então quer dizer, está muito forte a venda aqui. Ó. Após essa venda que não rompeu ninguém, que ficou dentro das regiões de dupla posição, a compra age. Só que a venda entrou, retraiu tudo. Quando ela vem agir novamente, ela fecha o preço. Dentro de uma nova posição, dentro do primeiro registro, onde a compra tentou sair e reverteu. Tem que ser venda essa vela aqui, ó. O certo é você aguardar ela sair aqui fora. Entendeu? O certo é você aguardar ela sair aqui fora, aqui, ó. Você tem uma margem e entrar. É mais ou menos nessa região, onde você tem uma vela de força, entendeu? Onde a venda está agindo, né? Mas é venda, beleza? Eu saí de abertura porque eu gosto de para ver se a leitura tá certa, né? Mas o certo é você esperar aguardar sair lá fora. Ó, então aqui, ó. Ó, esse daqui, ó, ele é o primeiro registro de alta. Depois de... Opa, ó, ele é esse pavio que é para você que está aprendendo. Esse pavio é o primeiro registro de alta pós-rompimento. Rompeu as regiões. Quando essa vela rompe, ela fecha o preço, aqui nasce, é a primeira ação de compra na região. A compra já tentou sair na região, ó, a compra tentando sair e reverteu o preço. Quando essa vela reverte, ela se mantém dentro das regiões de força da compra, a compra age nessa velinha fina. Só que ela toca na região e sente demais, ó, entendeu? E reverteu o preço. Ó. Ela foi lá em cima, retraiu e reverteu. A compra demonstrou fraqueza à venda, né? A compra age e fecha o preço dentro da região. Ela não fez nada. É venda, beleza? Pega essa visão aí. Essa daqui é o seguinte, ó. O preço já rompeu ele, né? Ó. O preço já rompeu o primeiro registro para cima, né? O preço já rompeu para cima, reverteu, ficou acima, compra, beleza? Pega essa visão. Pega essa visão. Ó. Comando. Essa vela aqui é um comando. As duas velas são comando. Já rompeu o primeiro registro para cima. Rompeu. Quando ele rompe, o preço age na compra, faz uma pressão de alta, porque ó, o preço reverte num comando, continua de comando, rompendo regiões, é uma vela de força,
Por quê? Porque ele rompeu, ó. Então, a compra está muito forte, ó. Está seguindo com força, rompeu. Quando ela rompe, ela se encerra, o preço age na compra. Ó, o preço subiu na compra, se encerrou aqui e continua nesse pavio. Ele fez uma pressão de alta. Quando ele retrai, ele desce, toca nas regiões de rompimento, retrai e fica acima. Acima do que? Acima das regiões rompidas, acima do primeiro registro. Ele tocou e sentiu e fez uma pressão. Agora essa vela vinha aqui, ó, nessa região que entra, tem que ser compra. Beleza? Só um bizu aqui. Eu não peguei essa vela não, mas vi isso aqui na hora. Agora aqui é o seguinte, ó, aqui não tem muito que ir, ó, desce essa vela aqui, ó, tocou, ficou ó, dentro, né? Dentro da única reversão da região que já está acima de primeiro registro, de região rompida. Essa vela desceu muito forte, tocou e retraiu. Sentiu. Quando ela tenta agir novamente, ó, ela retrai e demonstra fraqueza. Detalhe. Aqui existiu um risco também, mas eu vi mais compra do que venda, por isso que eu entrei lá embaixo. Ó, essa vela veio, tocou, retraiu e ficou dentro. Dentro daqui, acima de regiões rompidas. Mas ela é uma velinha expressiva. Essa vela nasce e vai lá em cima, ó. Retrai, toca nas regiões, tem que tocar, tá pessoal? Porque muitas vezes o preço age, demonstra fraqueza após uma vela forte, só que ela não tocou na região aqui, ó. Tem que tocar, ela tem que realmente demonstrar fraqueza. Ela foi, a venda entra, ela toca nas regiões e fica dentro, ó. Ficou dentro, literalmente dentro da região, acima das regiões rompidas. Entendeu? Qual que seria o risco? Essa vela não toca aqui, ó. Isso é uma coisa boa, porque ela foi, sentiu a venda, sentiu, mas ela não tocou no posicionamento. Retraiu, toca aqui e demonstra fraqueza no seu volume. Qual que seria o risco aqui? Ela nasce exatamente na mesma região. Você entendeu? Ó, ela nasce no gap. Tá vendo? Ela nasce aqui, ó. Ela não nasceu aqui, aqui ela se encerrou. Quando essa vela se encerra, essa vela nasce aqui em cima. Então ela desce. Por isso que ela foi vermelha, tá, pessoal? Por quê? Porque ela demonstra fraqueza dentro da região, acima de regiões rompidas. Só que, o que eu vi aqui? A vantagem, ela realmente tocou na região rompidas. Ó, ela realmente tocou nas regiões rompidas, que são essas regiões aqui. Tocou nessas regiões, tocou nas regiões rompidas. Tocou nesse fundo aqui, ó, onde eu tenho reversão. Então ela toca, retrai e demonstra fraqueza. Eu aguardei esse preço nascer e vim bem abaixo aqui, ó. Eu tenho que pagar pelo menos a retração pela fraqueza que ela demonstra, já que aqui eu tenho uma força de alta, né? E aqui, ó, agora ela sair desse pavio aqui é onde eu tenho a última venda que reverte uma tendência, entendeu? Mas tem que ficar sempre atento a isso, ó. Quando essa vela aqui, você tem uma vela que demonstra muita fraqueza, fica atento aonde vai nascer a próxima. Se ela nascer no gap exatamente aonde se encerrou e a pessoa sai de abertura aqui, ó, pela fraqueza, ele pode tomar um loss. Deixa ela sempre, né? Opa, deixa ela sempre descer, tocar em alguma região de reversão aqui, ó, né? Beleza? Então é isso. Ó, expirou dentro das regiões do primeiro registro que vem de rompimento, né? Primeiro registro que vem de rompimento. O preço veio, expirou dentro dele, aonde a compra tentou sair e reverteu. Venda. Beleza? E essa daqui tem os riscos. Porque é o primeiro registro? O preço foi lá fora, retraiu, ficou dentro. Esse pavio, ó, sempre não. Esse pavio ele é muito comprido e ele sai fora da região.
E a compra agiu muito aqui, ó. Então, o risco dele dele romper, ele se manteve dentro da região, se manteve por quê? Por causa da força de baixa, né? Por causa da força de baixa, porque demonstra uma fraqueza dentro do primeiro registro, você entendeu? Quando ela nasce, ela foi primeiro para fora, aí você entra de venda, mas existem riscos, fica sempre atento. Beleza? Bora pra cima, molecada.